Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Que Hugo Podcast. Antes de mostrar o nosso convidado super especial de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte. Gente, essa aqui é a única casa de apostas do Brasil que paga um pool de até R$1 milhão. Você sabia disso? R$1 milhão. Você tem aí campeonatos da Série A, B, C. A D já terminou, mas tem A, B e C, tá? E você... do Brasil também terminou. A Copa do Brasil também terminou. A Copa do Brasil foi o São Paulo campeão, empatou com o Flamengo 1-1, né, cara? Exato. Que doideira. E também você tem games online, você tem cassinos online, você tem infinitos tipos de jogos para jogar no esportesdasorte.com. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, tá? Para fazer o seu cadastro, você tem que ser maior de 18 anos. E eu quero falar também, gente, desse produto maravilhoso que é o óleo de avestruz. Opa, tá aqui, ó, da Amazon Structure. Olha aqui, Amazon Structure. O que é o óleo de avestruz? Você toma 3 vezes ao dia, depois do café, do almoço e da janta, daquele jantar maravilhoso, e você vai sentir os benefícios imediatamente, como maior disposição, baixa do colesterol alto, hipertrofia muscular, você vai acordar com mais tesão e também dá tesão também na hora do rec-rec, dá tesão. Então você vai lá, usa o óleo de avestruz. Como conseguir o óleo de avestruz? Anota esse telefone aí, ó. 81, que é o código Pernambuco, 987546186, tá? Amazon Struction. Vai lá, óleo de avestruz, não tem coisa melhor no mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá aqui o nosso QR Code, aponta o celular, se inscreve no canal e deixa aquele like também durante o episódio, aquele like bem gostoso, porque se você der dislike, o seu dedo apodrece e vai cair. Você nunca mais vai comer sushi na sua vida. Fazer um hang loose. E nem vai fazer mais hang loose. Senhoras e senhores... Lembrando também que nosso podcast é transmitido sim, rapaz, é retransmitido pela TV Nova. Aqui, ó. A gente está para Recife região no canal 22.1, Caruaru e região 25.1. Olha aí, Caruaru, a gente tá bombando lá. Estamos em Arco Verde, estamos em Limoeiro, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Ipojuca, Cortês, Sairé. Gente do céu, obrigado aí ao pessoal do interior, Zona da Mata, pessoal do Sertão e do Agreste. Eu quero fazer um pedido aí, um agradecimento aí ao troféu que a gente recebemos, o podcast. Cara, troféu Evidência, que foi lá em Caruaru, né, no Casa de Recepções Renato Machado. Tá, obrigado a Lucélia Lima, né, recebemos o nosso troféu Evidência como o melhor podcast do Brasil. Pô, eu falo logo do Brasil porque eu boto pra torar logo. Porque eu tô ao lado, hein, André? Na minha frente. Exato. Demorou, mas veio, né? Demorou, mas veio. Gente, eu estou ao lado, na frente, como vocês queiram, do neto de um dos maiores romancistas, escritores, dramaturgo, pintor, artista plástica, rubro-negro. Nada mais, nada menos, eu estou falando que a saudade bate, né? De vez em quando, né? A última vez que eu falei com o mestre foi no Carnaval, no Galo da Madrugada, em 2012, se eu não me engano. Eu entrevistei o mestre lá no camarote oficial do Galo e o mestre já nos deixou que eu falo de Ariano Suassuna. Eu estou com o maior prazer de estar recebendo aqui hoje o neto do meu amigo, nosso amigo, o paraibano mais pernambucano que existe no mundo, João Suassuna. Caraca, velho, meu velho... Eu vou te dizer, eu não sou de jogar flores. Quando o André me falou que ia trazer, cara, vamos trazer o neto do Ariano. Cara, quando eu te vi ali na escada, sabia que eu me arrepiei? Cara, tu é neto do Ariano Suassuna, velho. Tu sabia disso, velho? Tu sabia disso? Tu já sabia? Tu sabe da tua responsabilidade, menino? Hein? É verdade. Muita gente diz isso, viu, Hugo? O pessoal chega e diz assim: ô João, é um peso muito grande ser neto de Ariano Suassuna. Eu digo, rapaz, peso eu não sinto nenhum.
Eu tenho uma sorte danada de ter um avô como Ariano. Eu digo que Ariano é gênio, como você tão bem conheceu. Ele é amigo de Ariano. A gente se conheceu, aí eu era um menino. Agora eu não tô tão menino mais não. Né? Na casa de Ariano, você lá. Eu digo que Ariano é gênio como escritor, como você disse, né? Como dramaturgo, romancista, poeta. Mas Ariano é gênio como gente. Cara, é impressionante. Eu chegava perto de Ariano, eu ficava tão sem jeito de perguntar as coisas para ele, porque ele tinha uma resposta na ponta da língua. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem medo de avião também, como teu avô? Já te fizeram essa pergunta? Olha, medo de avião, eu não tenho não. Agora, eu tenho medo... Eu não tenho não, já é uma dúvida. É uma dúvida. Eu tenho medo, sabe de quê? E aí, relembrando o fato que você acabou de dizer na abertura aqui da nossa conversa, eu tenho medo e só fui descobrir depois. Foi a primeira e última, eu espero. Eu tenho medo de ambulância. Sabe por quê? Em 2014, você ficou na dúvida na data, uma das últimas homenagens a Ariano foi exatamente no Galo da Madrugada. A Ariano costumava dizer que o povo brasileiro ele admirava por várias características. Mas as duas principais é que ele dizia que o povo brasileiro é um povo de fé e de festa. E uma das últimas homenagens a Ariano em vida foi exatamente em 2014 no Galo da Madrugada. E eu fui de ambulância com Ariano. Então peraí, gente, eu tô ficando doido. Então foi em 2014. 2014. Ele foi literalmente coroado um imperador. Eu vou te mostrar a foto. Ele, inclusive, está sentado numa poltrona. Exatamente. Né, simbolizando a poltrona do imperador. Isso. Então foi 2014. 2014. Foi isso mesmo. E aí eu fui na ambulância com ele. A gente teve o cuidado de avisar antes. É o maior bloco a céu aberto e carnaval do mundo. O mundo. Disparado. Não existe nada igual. E aí a gente disse, rapaz, Ariano vai de ambulância, vai sair de ambulância. Vamos avisar para que o negócio não saia deturpado. Naquele tempo, graças a Deus, não existia... Vou nem gostar muito de estrangeirismo na língua. Seria uma fake news, né? Para não sair uma fake news, a Ariano é o próprio homenageado e a Ariano passou mal. Então a gente avisou e foi combinado com todo o pessoal da organização. Do Galo. E ele saiu literalmente na entrada do camarote do Galo Oficial. Foi. E foi uma emoção e alegria sem tamanho. E hoje, quantas aulas... espetáculo tu assistiu o teu avô? Tu perdeu a conta ou tá na tua cabeça isso? Tu presencial? Olha, assim como Ariano, eu não sou bom em matemática, não. Meu avô dizia que fez direito por falta de opção. Você sabia que Ariano... lógico. Ele era professor também, formado em filosofia, mas o primeiro curso dele foi exatamente direito. Direito, né? Aí uma vez perguntaram e disseram, mestre, por que você fez direito? Inclusive, isso numa palestra que ele deu num templo do jurídico, foi no Tribunal Superior, eu acho que foi a do Trabalho, lá em Brasília. No TST. Aí ele disse, olha, no meu tempo só tinham 3 cursos. Quem gostava de abrir barriga de calango, de largatixa no quintal de casa, ia fazer medicina, ia para a área de saúde. Eu nunca gostei de abrir barriga de largatixa no quintal de casa. Quem gostava de fazer conta de somar, ia fazer engenharia. Aí ele dizia, eu fazia 3 contas de somar. Encontrava 3 resultados diferentes e todos 3 errados. Então eu fiz direito por falta de opção. Assim como Ariano, eu sou péssimo em matemática, sempre soube que minha área era humanas, não era nem saúde e nem exatas. Eu nunca contei efetivamente quantas aulas eu fui, mas eu fui para várias. E o que me impressionava, eu sou o neto mais velho, então eu tive a oportunidade, a sorte de conviver 29 anos com meu avô. Eu costumo dizer, Hugo, que Ariano, ele não faleceu. Ariano, ele se encantou. Se encantou em 2014, porque os grandes, eles se encantam, porque eles continuam nos encantando por tudo que escreveram, por tudo que fizeram, por tudo que defenderam, em todos os livros, personagens, em todas as homenagens que a gente vem recebendo em todo o Brasil. Ele agora está aqui com a gente está sentindo Ariano. Eu tive a oportunidade de ir para várias aulas, várias palestras de Ariano. O que me impressionava que era um senhor, como ele próprio dizia, não sou eu, viu, gente? Abre aspas, um senhor da voz fraca, feia e fanha. 3 Fs. Mas que com aquela singularidade, aquela originalidade, aquela inteligência e aquela leveza, ele se comunicava com gente de qualquer idade, de qualquer lugar do Brasil. Gago. Também. Também um pouquinho gago. Também. Mas para você ver como é o gênio, a dicção dele não era boa, mas todo mundo entendia. É verdade. Todo mundo entendia, e agora deu uma verdade quase dele, né? Foi que ele tinha mania do verdade. É verdade. É verdade. Cara, aí como é que pintou esse teu lado, dizer, porra, será que vão esquecer do vovô? Tu teve essa preocupação?
de o Ariano cair no esquecimento? As coisas aconteceram muito naturalmente. É. As melhores coisas, né, Hugo, acontecem muito naturalmente. Meu avô, ele teve... Que tu sabe, morreu. Esse Sim. país não tem boa memória, tu sabe disso? Pois é, e falando em cultura e arte, é exatamente o que nos remete à memória, né? A tradição, a nossa maior identidade. Meu avô, ele teve um susto em 2013, e todos nós, ele teve um infarto. E aí, com esse infarto, ele parou momentaneamente de dar as aulas de espetáculo. Ele, inclusive, era secretário de Cultura do Estado. Não é? No governo... Ele era do governo de Eduardo Campos. Eduardo Campos, mas foi de Miguel Arraes também. Ele foi do Miguel Arraes na década de 90. Isso. E com esse susto do infarto, ele teve que se recolher depois de sair do hospital dentro de casa. Era um senhor de mais de 80 anos de idade. E as homenagens continuaram com ele em vida. O vovô teve essa sorte de ser muito homenageado em vida. A gente falou aqui do Galo da Madrugada. E várias dessas homenagens ele começou a me pedir para ir representando ele. É. E aí tem um fato curioso, até mandar um beijo para ela. A André conhece, Germana, minha irmã. Numa dessas homenagens, Germana foi. Naquele tempo os celulares não são feitos hoje. Os celulares não tinha aquela câmera. Era o que chamava de tijolo. Não era o tijolo, Nokia, tijolo, né? E aí Germana teve a inteligência, a esperteza na hora de filmar essa homenagem. E eu falei na ausência de vovô, porque vovô estava em casa se recuperando. E ela levou. Em seguida a homenagem, disse: vô, trouxe aqui uma coisa que você vai gostar muito, tal. Você teve aquela homenagem que você pediu para João, ele representando. O vovô assistiu. Ao mesmo tempo que ele ria, ele se emocionava e chorava. Aí ele disse: que coisa, maninha. Ele chama minha irmã, chamava a vida toda de Germana, ficou Germaninha, maninha. Que coisa, maninha. Eu queria ter ido assistir Joãozinho nessa homenagem. Ele falou muito bem, minha irmã disse: ô vô, se você tivesse ido, quem ia falar era você. Não era ele. João. Aí ele: que coisa boa, acho que eu vou passar mais um tempinho doente. Ele pegar... Depois da alta médica, eu continuo dizendo que tô doente para João poder me representar. Isso foi em 2013. Graças a Deus ele se recuperou. Voltou a escrever, voltou a dar aula de espetáculo. A gente foi todo mundo junto, inclusive da família, na primeira aula após a recuperação dele. Mas aí em 2014 aí foi um susto definitivo. Ele veio assim cantar, já foi um AVC. E 2014, um ano depois do infarto. Né, vai se completar 10 anos ano que vem. E a partir disso, Hugo, uma coisa que tem levado assim, me impulsionado muito, mexido muito no meu coração. Ninguém está preparado para uma morte das pessoas queridas, de todos nós. Sobretudo num campo cultural, no campo da arte, é um pessoal com a representatividade de Ariano. E porque a gente fica com aquela cabeça da Academia Brasileira de Letras, né? O imortal. Imortal. Mas não imorrível. Isso fica na cabeça da gente. Como esse cara não morreu, se ele é imortal. É verdade. Não é, E cara. como ele próprio brincava, eu sou imortal, mas não sou imorrível. Imorrível. E aí veja como não existe... coincidência na vida, tudo tem uma explicação. O que eu ia falar exatamente, sem a gente combinar, você remeteu à Academia Brasileira de Letras. E o que mexe com o meu coração, como eu dizia, impulsiona a minha alma, é uma frase que ele disse quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, em 1990. Vovô fez o caminho inverso, Hugo. Ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, depois na Pernambucana, depois na Paraibana e, por último, ele entrou na Taperoaense. Aí ele disse: agora eu posso encerrar minhas atividades literárias. Ele foi de trás para frente. Geralmente você começa na municipal. Lógico, Itaperoá. Às vezes chega na estadual e muito dificilmente na brasileira, na nacional. Ele começou pela brasileira. Aí quando ele chegou na Taperoaense, ele disse: agora eu posso encerrar. E ele disse uma coisa quando ele tomou posse na brasileira. Se ele foi em 2 reuniões... Acabou a reunião, né? No melhor sentido. Ele falou, pô. Rapaz, eu fui em 2 reuniões naquele negócio. Primeiro que eu não gosto de negócio de chá. Isso rapaz, ele era gênio, porra. Era gênio demais. Era gênio. E aí ele disse, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, essa frase me marcou muito, é que eu levo de 2014 e vou levar eternamente na minha caminhada, na minha vida. Ele disse: não nos limitamos a cultuar as cinzas dos nossos antepassados, mas sim levar adiante a chama imortal que os animava. Então, eu acho que a gente tem que celebrar essa memória de Ariano, mas, sobretudo, todos nós, e eu digo todos nós, brasileiros, a gente tem que levar adiante essa chama, que não é só da família Suassuna. Lógico, não, é do Brasil, pai. Ô, João, você que, eu vou dizer, enveredou para o meio artístico, eu adoro essa palavra, enveredou para o meio artístico. Outros netos... Como é que vê o João assim? Pô, o João tá na frente. Como é que é a relação da família com o João hoje?
A relação é muito boa. Na família Suassuna... Bota mais aguinha aí, que daqui a pouco acho que o papo vai ser tão longo aqui, meu amigo. Sim. A família Suassuna, isso vem muito fruto do próprio Ariano da criação. A gente é muito unido, né? Somos sobrinhos, primos, irmãos, no sentido literal, todos irmãos, irmanados nisso. E até o pessoal me pergunta, e quem foi que ficou no lugar de Ariano? Quem substitui Ariano? Eu disse, olha, se juntar todos os familiares, não dá metade de um Ariano. A gente tem que estar todo o Brasil junto para dar Ariano. Então, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos e a especialidade dela, o trabalho acadêmico, é a obra de Ariano. Eu tenho Dantas Suassuna, meu tio, que é artista plástico, não é? Eu sou formado em História, sou professor por formação e também sou formado em Direito. Eu não fiz, mas eu não fiz Direito por falta de opção. É bacharel ou já... Eu sou advogado. Sou advogado. OAB, tudo bonitinho? OAB, tudo direitinho. E assim, a gente, a partir disso, nessas similaridades que a gente tem com o mestre Ariano, a gente tem, como eu comecei, como eu te disse, em vida, a dar essas palestras representando ele, já que ele estava sem poder ir e me pedia para ir. De 2014 para frente, de forma muito espontânea e natural, as pessoas chamavam tanto para homenagem que a gente terminou criando um envelopamento, vamos dizer assim. E hoje é uma aula de espetáculos que se chama Na Trilha do Mestre. Na Trilha do Mestre. A palestra nasceu antes do nome. O nome foi... O menino nasceu para depois a gente olhar pro rosto dele e titular. Caraca, Na Trilha do Mestre. Na Trilha do Mestre. Que nome da porra, velho. Porque exatamente a gente começou a ser chamado no início para percorrer os locais que Ariano já tinha percorrido. Então eu disse, eu estou fazendo a trilha que Ariano fez. E hoje, graças a Deus, além de percorrer cidades, locais que Ariano já tinha dado palestras e aulas de espetáculo, a gente está sendo chamado para locais que Ariano, ele fisicamente nunca esteve. Mas a sua obra e seus personagens estiveram e estão lá. Me tira uma dúvida, João, que como eu gosto muito de teatro, eu sou ator também, como é que começa o teu espetáculo, a tua aula? Do movimento armorial, a música, como é que tu entra... Tu bota filme do mestre, como é que é a tua aula, assim? Me conta, assim, como são os bastidores. Começa assim, pronto. Antes de mais nada, fazer um convite para você. A próxima que tiver, você é meu convidado de honra. Gente, menino maior. Você e quem estiver nos assistindo queira acompanhar, a gente tem um Instagram que foi criado também depois. As palestras, as homenagens começaram e muito recentemente, e é recente mesmo, tem pouco mais de um ano, a gente criou um Instagram que chama @Ariano Suassuna Mestre. @Ariano Suassuna Mestre. Mestre, tudo junto. A gente vai botar aqui, né André? A gente bota aqui. E aí, Hugo, é muito engraçado, porque é mais ou menos feita a nossa conversa aqui. Logo quando você chegou, eu disse, rapaz, já conheço você, conheço sua família. Eu não quero improvisar, como bom comunicador, jornalista que você é. A gente cria um esqueleto, mas por mais que a gente tenha um esqueleto pré-formatado, na hora H sempre muda, mais ou menos como as aulas de espetáculo de Ariano, que você viu várias. Eu vi várias, inclusive vi várias com músicos ao vivo. Ao vivo. E aí, às vezes, a gente... Até Ariano fazer isso, ele diz a mesma história, mas sai em cada local de um formato diferente pela originalidade dele, do público. A palestra se processa numa grande conversa entre mim e meu avô, e meu avô comigo, e da gente com o público por intermédio de vídeos. Vídeos do domínio público, por exemplo, você já deve ter recebido vários vídeos que estão bombando no YouTube. Que são cortes que chamam. Exatamente. Tem vários cortes do Ariano. Então tem vídeos que a gente traz que o público já assistiu, mas a gente vai trazer interpretações e reinterpretações desses vídeos, mas também tem vídeos do meu acervo pessoal. Então tem vídeos que aí é 100% certeza que ninguém conhece. Caraca! Tem. E aí tem uma coisa também muito legal, que a gente faz em 2 formatos. Tem esse, e tem um que a gente ainda traz uma coisinha a mais, quando o público e o formato do evento permite, que a gente traz música e dança armorial. O que você falou, eu trago Pedro Salustiano, que era do grupo que acompanhava Ariano, que era o Circo da Onça Malhada. Pedro Salustiano é de Olinda, é filho do mestre Salustiano, é um grande bailarino, brincante. E aí Pedro vai fazer toda essa apresentação, a gente fazendo o que Capiba dizia. Capiba dizia o seguinte: dizem que o cachorro só gosta de osso, mas também só dão osso pro cachorro. Coloque o filé e o osso, que eu tenho certeza que o cachorro vai comer muito avidamente o filé, claro. Não é lógico, então, só dão osso e ração. Então, muito humildemente, a gente tenta oportunizar que o filé da cultura e da arte chegue à população. E graças a Deus, a população está compreendendo e tem pedido mais. Na trilha do mestre, por exemplo, como é que contrata, João?
liga para assessoria. Eu queria uma aula espetáculo. Como é que funciona a parte logística da coisa? A gente, no próprio Instagram que a gente disponibilizou, meu avô não ia gostar dessa palavra, mas tem um Linktree, né? Eita! Ele ia te... Olha aí, ó, já aqui. Colocou. Olha ali, ó. Ariano Suassuna Mestre, tudo junto, viu, gente? Logo embaixo, depois, quando aparece ali a biografia, né? Explicando o que é. Onde tem ver tradução, logo embaixo tem um link. Você clica ali, aí vai ter o portfólio da aula espetáculo, explicando o que é essa aula espetáculo. Olha aí, ó, já está aparecendo, o pessoal aqui é bem didático. E aí, clicando no link da palestra na trilha do mestre, vai ter a explicação dela, fotos. Hoje é feito você chegar no restaurante, você come o prato antes de mastigar, você come com os olhos. Não é? Essa é a nova geração da rede social. Então a gente coloca várias fotos, aí são fotos reais. Aí tem foto, por exemplo, no Sudeste, em Paraty, tem foto em Brasília, mas também tem foto em Itaíba, tem foto em Sertânia. O Pedro tá em todas, contigo. Viaja contigo. Viaja comigo. O Pedro, viaja comigo. E aí tem formato, a gente faz em teatro, em centro de convenções, em praça pública, em quadra poliesportiva. A gente tentou colocar fotos aí que mostrasse essa pluralidade de formato. Então, na mesma aula, Hugo, isso é interessante, a gente já fez aulas que tem desde um alto acadêmico de uma universidade participando, mas tem uma pessoa do povo que não teve acesso à leitura, mas que a gente fala de uma forma que as pessoas vão entender o recado. E aquele... Tu tá autografando o que ali, João? Rapaz, tem uma história curiosa. Não foi essa moça não, mas essa foto simboliza isso. Quando termina... Tu tá muito parecido, sabe com quem? Com aquele ator, De Luca, né? Que tava, eu não conheço, não. Kaique Brito. Que tava eu não conheço, não. Parece, vai. Quando termina, Hugo, o pessoal leva os livros de Ariano. Sim, e aí o que é que acontece? Cara. As pessoas pedem pra gente dedicar, já que Ariano não tá mais aqui. E aí teve uma história engraçada. Antes de contar a história, só mostra no final aí, André, por favor. Qual? Para responder a pergunta de Hugo, pronto. Aí tem o próprio meu Instagram pessoal, o próprio Instagram do Ariano Suassuna Mestre, o e-mail que a gente usa só para o projeto, a João Suassuna Equipe, @gmail.com, e o contato da assessoria, que é Rafael Laurentino, 81 prefixo, né, que aqui é em Pernambuco, 997514273. Então tem a aula espetáculo com o João Suassuna. Ô João, eu quero saber se tu conhece teu avô. Sim. Pro teu avô, eu perguntei uma época, numa entrevista, e ele deu várias entrevistas, qual era quem mais representava o movimento armorial e para ele qual era o melhor ator em cena? Rapaz... Essa podia ter sido a única pergunta combinada para eu saber a resposta. Difícil. Veja... Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega, né? É um multiartista, então dá para responder pelo todo. Tô errado? Você sabe de uma história engraçada de Antônio Nóbrega? Não quero saber. Antônio Nóbrega, teu avô era fã. Antônio Nóbrega, ele começou só como instrumentista. Só não, que ser só instrumentista já é muito. E disse que quando ele tocava, o pé dele ficava assim, os dedinhos do pé. Porque ele queria fazer mais do que tocar. E aí ele foi soltando aquilo que estava dentro dele. Ele não era só um grande instrumentista. Ele é um grande cantor, ele é performático. E ele é ator, cara, também, como ator você. Maravilhoso. Ele, inclusive, fez na Rede Globo a Faça da Boa Preguiça. Dirigida por Luiz Fernando Carvalho, e ele faz o poeta Joaquim Simão. Isso. E ele é craque. Mas o movimento armorial, até as pessoas me perguntam, o pessoal diz assim: ô João, tente explicar em poucas palavras o que é o movimento armorial. Eu digo, olha, você pode fazer uma palestra só sobre o movimento armorial, mas para não entrar tanto na teorização, eu digo que o movimento armorial é o Brasil. E o movimento armorial continua vivo e pulsante. Porque quando Ariano criou o movimento armorial, o que incomodava ele é que parecia que só era cultura, só era arte, o que era erudito. E vou dizer, até para se tornar erudito, tem que partir do popular, do povo. Lógico. Não é verdade? Você falou da Rabeca, a Rabeca e o violino, não é? E o movimento armorial agora já está com mais de 50 anos e continua um movimento forte. Você pode falar, no início, de Ariano na literatura, de Brenan nas artes plásticas, de Gilvan Samico, de J. Borges, mas a gente pode falar da música, da dança, da tapeçaria, do cinema, tudo isso é armorial, ou seja, todas as vertentes e todas as linguagens. Remete a tudo isso, cara. Remete. Pra tu ver que ele é gênio, pô. Como é que um cara desse não diz que o Ariano Suassuna... Fala, André. Ah, não, você que tá me olhando. Aí respondendo, você perguntou ali daquela história dos livros, aí André foi mostrar os seguidores. É engraçado, numa dessas palestras que eu estava dando, terminou e uma senhorinha chegou com um livro de Ariano. Eu lembro bem que foi uma versão da Pedra do Reino,
que foi quem inaugurou o Romance A Pé do Reino, o movimento armorial no campo da literatura. Aí ela chegou para mim e disse, olha, você podia não só dar o autógrafo, você podia dedicar. Eu disse, claro, eu não dou autógrafo. Eu sempre dedico. Como é seu nome? Ela perguntou, eu botei o nome dela, que eu não vou citar, para X, esse livro que remete ao meu querido avô, mestre e amiga. Quando eu fui assinar, ela, olha, eu podia lhe pedir uma coisa. Você pode assinar Ariano Suassuna? Aí eu disse, olha, me desculpe, eu já fiz o máximo que eu podia. Eu disse, eu não posso assinar por Ariano, porque a gente está no ano 2018. Isso foi em 2018. Meu avô se encantou em 2014. Ela, não tem como botar data retroativa, não. Taca porra. Ô, João, deixa eu fazer... Aquela casa em Candeias, como é que ficou? Tá lá a casa, tá intacta... Como é que tá? O nosso primeiro contato, não profissional, mas pessoal, foi lá. Foi lá em Candeias. Meu avô lhe recebeu uma das vezes para um jantar. Isso. Estávamos eu, vovó Zélia e vovô em Candeias. Vovô, ele começou a ir para Candeias, para essa casa, no residencial Candeias, para passar só o mês de janeiro. Eu lembro. Candeias virou como se fosse a casa de veraneio dele. O mês de janeiro, mês de sol, de praia. Ele disse, meu filho, eu estou gostando tanto daqui, que eu estou conseguindo produzir mais de escrever. Que no final da vida dele, o vovô começou a participar, passar lá, metade do ano em Candeias e a outra metade na Rua do Chacon. Que é metade Casa Forte, metade Poço da Panela. E a casa está intacta. Lá em Candeias. A casa que você foi está igual, inclusive com as mesmas decorações. A gente deixou os mesmos quadros, as mesmas esculturas, assim como era em 2014, no ano que o vovô se encantou. E a família continua indo e veraneando em Candeias. Certo. E na Rua da Poço da Panela e Casa Forte, como é que tá a casa? A casa também permanece igual. Minha avó é a morada dela, inclusive. Dona Zélia mora lá. Dona Zélia tem 92 anos. 92 anos. Continua com aquela beleza. Formidável. Uma coisa que pouca gente sabe. Eu sempre tenho tentado mostrar, inclusive... Porque o Ariano Suassuna Mestre é fundamentalmente ariano, mas não é só ariano. Então, Dona Zélia está muito presente no Ariano Suassuna Mestre, no nosso Instagram. Até porque ela é muito mais do que só a esposa de Ariano. A Dona Zélia é uma artista plástica de mão cheia, como você lógico, sabe. A maioria dos livros de Ariano, quem ilustrou, inclusive, foi Dona Zélia. Ariano dizia uma coisa muito bonita. Ele perdeu o pai muito novo, com 3 anos de idade. O meu nome é homenagem ao meu bisavô, pai de Ariano. João Suassuna. João Suassuna. E aí, Ariano dizia que no início da literatura dele, quando ele não sabia o que fazer com o personagem, ele matava o personagem. Porque o que ele dizia de uma forma cômica, como ele era engraçado, mas é porque o conhecimento que ele tinha da vida era da dureza, da aspereza do sertão. Quando ele conheceu Dona Zélia, ele dizia, foi ela quem... Vê que coisa linda, Hugo. Eu fico numa situação difícil com minha esposa, porque ela tem como comparativo Dona Zélia. O que vovô fez com vovó Zélia, é difícil você arrumar um marido que fez igual. Vê que coisa linda. Ele dizia, Zélia foi quem permitiu a irrupção em minha vida do riso a cavalo e do galope do sonho. Caraca, velho. Que é o Ariano que a gente conheceu. Ariano dizia que antes de vovó Zélia, ele era uma pessoa fechada, taciturna, dura. Dona Zélia foi quem desabrochou o Ariano palhaço. O Ariano do cômico, o Ariano que do riso traz a reflexão, mas de forma muito leve. Caraca! Bicho, que bonito, né? Caramba, velho! A gente não sabe mais o que eu perguntar depois disso. Rapaz, isso que é uma declaração. Um beijo pra ela. Dona Zélia. Mas peraí, deixa coisa de jornalista chato. Essa casa, as pessoas batem lá pra querer entrar? Demais. Me explica assim, eu adoro essas fofocas. Era isso que eu ia fazer uma pergunta. Se a casa, assim, tem feito um lado. Virou um santuário? Feito a casa de Gilberto Freire. Sim. Da Fundação Gilberto Freire. Assim, o povo pode chegar, pode visitar, tem que fazer algum... Como é que é, João? Como é que se deu? Algum cadastro? Sim. Lá na casa, não a de Candeias, aqui do Poço da Panela, Casa Forte, né? É uma coisa curiosa, porque virou um local de visitação natural. Minha avó ainda mora lá, mas as pessoas sabem onde é a casa de Ariano Suassuna. Sabe, eu sei. E você que conhece bem a casa, em vida, Ariano já criou um memorial. Ali é um memorial do universo suassuniano. Tem uma história curiosa da casa, Hugo, André e todo mundo que aqui nos vê e nos escuta. Que aquela casa, você olha, Hugo, você que conheceu bem a casa, e conheceu muito bem Ariano, parece que aquela casa só foi de Ariano. Mas aquela é uma casa que, se a minha memória não falha, é de 1870.
Ela é do século XIX. Caralho. Mas Ariano, ele foi literalmente abençoado pela Compadecida. Meu avô comprou a casa em 1958. Ariano escreveu a Compadecida em 1955. Ele tinha 28 anos de idade. E publicou em 1957, com os primeiros direitos autorais do Alta Compadecida, que é a peça mais encenada da história do Brasil. Até os Trapalhões, pô. Até os Trapalhões. Até os Trapalhões fizeram, pô, o Alta Compadecida. Aí ele comprou a casa. Ele, na verdade, naquele tempo, você ia no jornal olhar em catálogos classificados. Ele foi olhar outra casa na rua. E aí, quando ele colocou o olho na casa 328, aqui a dele, ele disse: Zelinha, meu amor, a gente veio olhar outra casa, mas a casa que bateu meu coração foi essa. Mas não está à venda e eu nunca poderia comprar. 3 dias depois anunciaram para venda. Então, literalmente, ele não tinha o dinheiro, veio pelos direitos autorais da Compadecida, nem a casa está à venda e foi aberta à venda. Então, a casa que é abençoada por ela Compadecida, que é a Nossa Senhora, mãe de nós todos. É linda. É linda. É uma energia quando a gente entra naquela casa. Eu entrei mais 2 vezes. Uma para fazer uma entrevista e outra... Eu já fui diretor social do esporte e foi para levar a camisa autografada de todos os campeões da Copa do Brasil de 2008. 2008. Tá? Eu fui levar essa camisa junto com a diretoria do esporte. Cara, e essa paixão pelo esporte? É uma loucura, velho. Eu não vi... fala. Deixa eu dar o traje de gala. Um furo aí. Quando eu liguei pra ele semana passada, eu disse: olha, fica com vergonha não. Se quiser levar alguma camisa do esporte, tem eu e Hugo lá, que é rubro-negro. Cara, não é a Hugo, só botou Hugo. E eu não sei, eu pergunto pra dona Zélia se essa camisa ainda existe, de 2008. Existe. Todos autografaram pro Ariano a camisa. 2008. Ele não foi esse jogo. Foi uma coisa incrível. Corinthians. A gente foi para todos os jogos no estádio. Eu lembro que teve jogo contra o Palmeiras, contra o Internacional, teve contra o Vasco e teve a final contra o Corinthians. A final não foi. Mas a gente foi pra... E a Ariano tinha fama de pé quente, né, Hugo? A gente chegava lá, Ariano, pé quente. A charanga, o bafo do leão, quando chegava Ariano, pô, era uma festa. Era uma festa. E assim, é uma coisa muito emblemática, porque a história de Ariano se confunde com a história do esporte, né? A Ariano incorporou com a própria vestimenta dele o traje esporte fino. Que essa história curiosa, tudo Ariano criava de uma história que podia ser uma história corriqueira, uma coisa, um elemento de trabalho. O presidente, na época de Portugal, chamou ele para um evento em Portugal, que ele não foi, porque ele não gostava de viajar de avião. Ele nunca saiu do Brasil para conhecer muito bem, melhor do que muita gente, os países de fora do Brasil, como um grande leitor que ele era. E aí exigiram que fosse o traje passeio formal, o traje esporte fino. Ele disse: sei lá o que é traje esporte fino, eu vou criar um traje esporte fino com S só, que são as cores do meu clube, é o paletó preto e a camisa vermelha. Então ele começou... E não tinha gravata, né? Então ele incorporou o traje esporte fino como um elemento de vida dele. Pois é, cara, isso é uma coisa... Porque ele podia ser Itaperoá Esporte Clube, ele podia ser Botafogo da Paraíba, ele podia ser Campinense. Como eu sou paraense, meu primeiro time é Paysandu. É o Paysandu. Ele não tinha o primeiro time. O primeiro time era Esporte e acabou. A primeira vez que ele foi a um jogo de futebol foi com Capiba. É uma coisa engraçada. Que era tricolor, né? Tricolor. Capiba era, se eu não me engano, 10 anos mais velho que meu avô. E ele morava numa pensão com os irmãos mais velhos de Ariano. Então Capiba levou e Ariano se apaixonou. Felicidade é torcer pelo esporte. Levou Ariano para o jogo. E veja que coisa bonita de uma amizade. Eu acho que essa história que eu lembrei agora, por acaso, simboliza todas as amizades. Um encontro desse é um encontro da amizade. Meu avô, Capiba, já era falecido. Nas aulas de espetáculo dele, ele tinha vários formatos, como até você perguntou, Na Trilha do Mestre. Ele criou um tributo a Capiba, que era toda em homenagem a Capiba, inclusive todas as músicas eram músicas de Capiba, e a cenografia, os figurinos eram todos tricolores. Mesmo ele sendo rubro-negro. E tu sabes que muita gente confunde, pensa que a madeira... Do Rosarinho. Que pensa que é de... Madeira de lei que cupina rói. As pessoas pensam que é de Ariano. Porque... Ele que imortalizou. A música.
E Coisa assim, interessante. Ariano fez muita parceria, Hugo, com Capiba. Algumas músicas eles faziam as letras juntos e a outra Capiba musicava, colocava melodia. Então, como as figuras dele já se identificava essa parceria, essa é curiosa. Madeira de Lei que Cupina Roy, as pessoas têm certeza que é de Ariano. É a cara dele. Essa certeza. É. Ô, João, eu tô vendo aqui, a tua assessoria mandou aqui, isso aqui não ia passar batidão. O futuro vai ser arretado. É um outro espetáculo? O que é isso aqui? Me explica aqui, eu não estou entendendo. Sim. O pessoal está pesquisando bem aí. O que é? A gente nessas palestras que a gente está dando em todo o Brasil, eu tive há 2 semanas atrás a alegria de fazer 3 palestras em Brasília para alunos da rede pública de Brasília. Foi uma coisa impressionante, porque eu nunca tinha dado palestras para pessoas tão jovens. Eles tinham de 9 a 13 anos. Caramba. E eu fiquei impressionado, eu me emocionei, não consegui segurar no fechamento o choro, eu passei 3 dias me segurando, porque a interação era muito genuína, muito bonita. E essa aí que me chamaram, já é para outro público, bem diferente, que é para empresários, empreendedores, daqui de Pernambuco, vai ser no empresarial do JCPM. No Pina. E o nome do evento, que não é organizado por mim, por coincidência ou não, se chama Armorial Arretado. Armorial Arretado, que era tô vendo aqui. O movimento Armorial foi criado por Ariano, eles criaram o nome do evento Armorial Arretado. São vários palestrantes, dentre os quais eu vou fazer a abertura com o Na Trilha do Mestre. Junto com o nosso Pedro. Pedro parece que não vai porque está operado. O que ele tem, cara? Se operou, ele estava com alguma coisa no ouvido. É uma cirurgia simples, mas aí a gente acredita que no início de outubro ele já está de volta. Bom, Museu Ariano Suassuna, Sônia Esperança. Cadê? Também. Cadê? André está mostrando aí o Instagram. Esse é o seguinte, Hugo. Eu só tive compreensão do tamanho da dimensão desse museu depois de 6 meses, quando eu terminei a curadoria. Eu parei efetivamente 6 meses ano passado para poder juntar tudo que eu tinha. E foi sobretudo porque eu estava fazendo uma mudança de casa. Eu me mudei do bairro de Casa Amarela para o bairro de Boa Viagem, e eu digo que mudança serve para a gente achar o que estava perdido e perder o que estava achado. E aí eu fui juntando, e eu fui olhando, eu fui compilando. Quando eu vi, a gente estava ali, mostrando. Esse, por exemplo, foi o museu... Esse foi o Museu Ariano Suassuna, Sonho e Esperança, na cidade de Paraty, uma cidade histórica, cultural. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual foi a ideia, Hugo? A gente tem 200 páginas em PDF. Aí tem livros de Ariano, obras dedicadas, obras raras traduzidas. O trabalho de Ariano, como você disse, de artista plástico. Ariano era tudo isso e o pessoal não sabe que Ariano também era artista plástico. Demais. Tem obras de artistas representando o Ariano por intermédio de esculturas. Tem títulos que Ariano ganhou. Então eu fiquei numa dúvida. Disse, meu Deus, eu posso ver em parceria, ou adquirir, ou colocar um espaço em Recife, colocar um museu permanente, já que minha avó mora na casa, como o André perguntou ainda, da Rua do Chacon. Aí eu tive uma ideia que eu achei legal. Eu disse, por que não ser um museu itinerante? A gente oportunizar com que mais pessoas, por estar abarcando mais cidades, possam ter acesso a Ariano. Ariano, por exemplo, André está mostrando agora, Ariano na tapeçaria. Isso aí é um tapete feito pelo próprio Ariano, que remete a um desenho que está na Pedra do Reino. Aí não tem uma noção de perspectiva, porque não tem uma pessoa do lado, mas é um tapete enorme, do tamanho dessa parede. E Sol. Aí eu sigo, não por acaso, de Gêmeos. A Ariano era do dia 16 de junho. E o personagem principal da Pedra do Reino é Quaderna, que também é de Gêmeos. Então aí remete a insígnia astrológica de Quaderna. Tá, né? beleza. Aí como é que tu leva esse material todo, cara? Pois é. Dá um trabalho, não dá? Dá muito trabalho. Tudo num casezinho, bonitinho. Tudo guardadinho. E aí ele pode ser modular. Como tem vários ambientes físicos diferentes, a gente pode levar uma parte dos materiais. Tem gente que pode querer de tudo um pouquinho, mas dizer, diminui a quantidade de livro, diminui a quantidade de quadro, diminui a quantidade de escultura, mas eu quero que tenha todos. Ou dizer, eu quero uma expulsão só com a parte de arte plástica. Ou eu quero uma expulsão que tenha só recorde de jornal. Eu quero uma expulsão que tenha só livros, só títulos. Então a gente muda. A gente fez ano passado, como eu disse, em Paraty. Aquela medalha da academia... Aquela medalha eu acho que foi de um título, coincidentemente, aqui de Olinda, onde a gente está gravando. Mas ali atrás, por exemplo, tem uma espada que é uma espada da Guerra do Paraguai. Meu bisavô, João Suassuna, foi governador da Paraíba e ele ganhou essa espada quando governador ele estava, no exercício do mandato. Ali tem título do Senado Federal. Então ali tem um recorte de jornal, que não vai dar para ver daqui, mas é muito legal.
Aquilo ali é o seguinte, é Ariano, uma matéria de jornal de 1990, eu citei esse fato aqui quando ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras. E aí diz, Ariano eleito por aclamação. Aí estou eu, Ariano e Vovozela. Aquele meninote ali de 2, 3 anos no colo dele, sou eu. Já era o pentelinho, o pentelinho. E o Ariano tem uma história engraçada, tu falaste que o pai dele foi governador da Paraíba, que barraram o Ariano porque ele não estava de paletó e gravata, não foi isso? Aí ele disse, rapaz, engraçado. É aqui... Quando era menino, eu andava nu. Hoje, eu quero entrar onde eu fui criado e não posso. Tô barrado só porque não tô de gravata. Não tô me esconder aqui, eu tava nu, né? Eu tava nu. Eita, João, caramba. E aí, por exemplo, a partir de dezembro desse ano, já vai para a capital da Paraíba, vai passar um ano lá. De dezembro a dezembro. E a ideia é isso, Hugo, a gente... rodar todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, levando o Ariano. O Museu Ariano Suassuna é você ver, ouvir, sentir, vivenciar Ariano, entendeu? Sei. Deixa eu fazer outra pergunta de jornalista chato. Os direitos, por exemplo, está sendo uma nova montagem do Auto Compadecida, que deve estrear, acho que ano que vem, né? Em 2024. Isso. Como é que é essas coisas de direitos autorais? Eu sou meio leigo para isso. Como é, João, que funciona isso, Essa pergunta é muito importante. A gente, no Brasil... Tem um fundo para isso específico? No Brasil é uma coisa ainda que precisa ser melhor. Eita, coisa linda. Desculpa, João. É lindo. Isso aí são artistas senhora. Que a gente oportunizou com que artistas locais de Paraty, eles pudessem fazer essas grandes cabeças de Ariano e sem praça. Essas cabeças são do tamanho de uma pessoa. Velho. E ver a sacada deles, não só a criação estética deles, mas a criação conceitual. Eles colocaram as várias faces de Ariano. Então tem o Ariano do esporte fino, aí seria o Ariano padre, tem um Ariano mais jovem, Ariano com cabelo. Vai passando aí, André. A sobrancelha branquinha já? Exatamente. Eu acho que tem mais uma. O Ariano que seria o cangaceiro, o sertanejo. Genial. Genial, não é? Puta merda. Demais. Sim. Aí a questão dos direitos autorais... No Brasil, uma coisa tem que ser melhor explicada, sedimentada a isso. Existe um grande descumprimento do direito autoral. Eu costumo dizer o seguinte, você tem o seu pai ou sua mãe, ele tinha um terreno, ou ela. Aí passa para você, é seu, porque aquilo é uma propriedade material. No Brasil... Um artista, vou brincar muito com isso. Ele escreveu, inclusive, a Faça Boa Preguiça nesse sentido. Quando perguntava, você é o quê? Eu vou dizer, escritor. Certo? E fora isso, você é o quê? É como se ser artista fosse uma coisa menor, não é? Passei por isso. A criação do artista é sua obra, é a imaterialidade. E no Brasil existe uma legislação que fica essa imaterialidade com os herdeiros durante 70 anos. São 100 não? Para virar domínio público? 70 anos. 70 anos. E aí, durante 70 anos, a gente tem essa exclusividade dos direitos autorais, mas, claro, uma exclusividade no seguinte sentido. Tudo que nos procuram, ou que a gente faz diretamente, ou seja, que vem de fora para dentro, que vai de dentro para fora, as pessoas nos procuram. O que for para manter a identidade, a coerência, a originalidade de Ariano, a gente participa e faz essa aprovação, mas a gente minimamente precisa do consentimento dos herdeiros de Ariano diretos. No caso... A gente tem uma empresa constituída. A empresa é composta por minha avó, Dona Zélia, até como viúva meieira, como se diz no direito. Dantas como filho homem. Minhas 4 tias, Maria, Isabel, Mariana e Ana Rita, e eu e minha irmã representando meu pai, porque meu pai era o filho mais velho e é falecido, então a gente representa a cota parte do meu pai. Então é uma empresa que é constituída por 8 pessoas. Que massa, cara, que legal. E aí, por exemplo, esse projeto Alta Compadecida é um projeto grandioso. O Alta Compadecida, como eu disse aqui, é a obra mais encenada da história do Brasil. Eu acho do Brasil em teatro, em cinema e em escola. É verdade. Eu fiz Auto Compadecida no Colégio Moderno em Belém do Pará, meu velho. Vê que doideira. Vê que loucura. E assim... Eu fiz em 81. João Grilo e Chicó representam os heróis brasileiros. É uma coisa até curiosa... que os heróis são divididos em 2, não é como a gente está acostumado, um protagonista único. E como eu disse, meu avô escreveu em 1955, mas pela qualidade da obra, é uma obra que se tornou universal e atemporal. A gente estava falando aqui antes de começar, e você citou
um escritor russo chamado Tolstói. Tolstói. E agora eu me lembrei, por causa dessa deixa que a gente estava falando de outra coisa, você dizendo da influência da literatura russa na literatura de Ariano. Vovô dizia o seguinte, parafraseando Tolstói. Tolstói dizia, se queres ser universal, começas por pintar a tua aldeia. Ou seja, pinte bem a sua aldeia e você pintará o mundo. A aldeia que Ariano pintou foi Taperoá, que muita gente acha que é uma cidade fictícia, mas é uma cidade de Ariano. Né? A aldeia que Ariano pintou foi Taperoá, mas pintando Taperoá, Ariano se comunicou com o mundo. A Compadecida já foi traduzida para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o alemão, para o italiano, para o polonês. E as pessoas leem ou assistem uma encenação e riem e se emocionam, porque a Compadecida somos nós. E o ser humano é um sol, independente do tempo, independente do espaço. O ser humano tem alegria, como a gente está tendo aqui. O ser humano tem tristeza, o ser humano tem esperança, tem sonho, tem decepções. Então, a obra que pela qualidade dela não envelheceu. E essa adaptação de Guel teve uma extrema liberdade. Guel era amigo do meu avô. A gente só poderia fazer o Alta Compadecida 2 com o Guel Arraes. Assim como foi a terceira adaptação, que foi uma microsérie de 1999 para a Globo, e depois o material ele já filmou em película, foi condensado, e aí saiu de uma série de 2 horas e 40 para 1 hora e 35. E aí foi sucesso de audiência na televisão e sucesso de bilheteria no cinema. Muito massa, cara. E tu tá acompanhando essa nova... Tudo. Essa nova versão... Não é versão, não. A nova filmagem. Guel nos procurou. Em 2020, a pandemia foi um momento muito duro para todos nós. Não só brasileiros, mas uma pandemia que englobou o mundo todo. Mas tem uma coisa boa no ano 2020... para a gente em 2020 e agora, que vai ser em 2024 para todos os brasileiros. Foi em 2020 que a gente fechou esse contrato. Mas espera aí, o João me explica, o que tem de novo assim para dizer? Vai ter o Cabo 70? Vai ter... Não, remake... Não sei, me explica, pelo amor... Antes de a gente terminar... Tu não vai me deixar doido aqui não, né, meu velho? Pelo amor de Deus. Eu tô enrolando... Meu avô dizia o seguinte... Isso, eu sou carretel, Isso, eu acho que eu puxei a ele. Ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, para a gente se comunicar, a gente Suassuna, a gente é feito as estradas do sertão, a gente vai dando volta para chegar no destino. Às vezes a gente chega, mas às vezes a gente se perde. Mas não se perca. Às vezes eu me perco propositalmente, outras vezes é não intencionalmente. O que tem de novo assim, dizer, Hugo, eu só posso te adiantar isso, cara. Vamos lá. Eu espero que eu não descumpra nem nada que não pode. Não, lógico. O contrato, como eu disse, foi fechado em 2020. Mas porque a notícia só foi dada, coincidentemente, em 2023, na noite do Oscar. Porque ao longo desses 3 anos, de 2020 a 2023, a gente tentou seguir todo o rito para manter a coerência de Ariano. A primeira coisa é que tinha que ser o mesmo diretor, Guel Arraes. Os mesmos roteiristas, João Falcão e Adriana Falcão. João e Adriana. Todos pernambucanos. E Ariano, no terceiro ato, você lembra bem, o público lembra bem, Ariano matou quase todos os personagens. O cangaceiro Silvio de Aracaju chega em Itaperoá e mata quase todo mundo. Se Ariano tinha matado quase todo mundo, os personagens, a gente não poderia, nos que sobreviveram, colocar outro ator ou atriz para poder interpretar. Que seria Cabo 70? Não, esse seria João Grilo, Matheus Nastergalli, Chico, Celton Mello, Rosinha, Virginia Cavendish. Ou então tocar gaita de novo, né? Sobreviver todo mundo. Ou tocar gaita pra ver quem ressuscitava. Com o Silvio de Aracaju deu errado, né? Mas quem não morreu na última foi o Cabo 70. Cabo 70 e Vicentão, eles fogem com medo de Chico, Isso. Né? Vamos lá, vamos ver o que é que dá pra eu dizer pra... Acho que vai ser praticamente uma antecipação aqui pra... Spoiler não, porque meu avô não ia gostar da palavra. Antecipação. É o seguinte, um corte. E tá enrolando que só, porra. Ele vai lá, vai pra cá. Vamos lá. A Ariano escreveu em 55, a ação se passa na década de 30. A adaptação de Guel para a Globo e para os cinemas foi 99 para 2000. Se a gente puxar de 99 para 2023, que vai sair em 2024, mas 2023, agora que a gente está fazendo esse bate-papo, são em torno de 25 anos. O que é uma coisa engraçada. Se a gente pega 99 para 2023, 25 anos. Se a gente pega a ação que se passa em 30 e soma 25 anos, dá o quê? 1955, quando a Ariano escreveu a peça. Por isso eu digo que nada é por acaso. A ação, como os atores envelheceram, inclusive, a ação vai respeitar esse além do tempo ter se passado mais de 20 anos. Sei. João Grilo se afasta de Chico por um motivo que eu não posso dizer.
Escuta, Sim. a gaita que André falou, É. quem é que ressuscita? João Grilo. É o Grilo, a gaita. João Grilo se torna um miraculoso. Quem é que vai fazer João Grilo? Matheus Nastergalli de Ah, novo. de novo, né? O Marco Nanini tá também? Marco Nani não, porque morreu. Foi assassinado. O Severino de Aracaju. O cangaceiro era valente, Toca mas não a era gaita importante, pra não. ele, porra. Um grande ator, né? Toca a gaita pro Marco Nanini, porra, pra ele suscitar. E aí, Hugo, João Grilo se torna... há uma espécie de mitificação em torno de João Grilo, exatamente porque ele é o cara que ressuscitou. E aí a ação vai partir disso na esperteza de João Grilo e Chicó. A Virgínia Cavendish tá? Rosinha. Rosinha. E Maria, a compadecida, vai ser interpretada por uma excepcional atriz chamada Thaís Araújo, que você conhece. Lógico. O Cristo... Não sei. Sabe quem é o Cristo, Só não? sei que foi assim. Eu só vou dizer até onde já foi divulgado. Quem vai ser o Cristo? Quem vai ser o Deus que vai receber lá no céu? É? Tem uma que eu acho que dá pra dizer, porque eu vi em algum veículo aí. Não sei se saiu oficialmente, mas a Guel me perdoa. Já saiu em algum veículo que eu já vi pela internet. Muita gente tá mandando na Ariano Suassuna Mestre. E isso está servindo, pela primeira vez eu estou dando uma entrevista falando isso, para essas explicações que a gente está soltando propositalmente devagarzinho. Como a compadecida mexe com o coração de todos os brasileiros, existe uma expectativa, uma ansiedade e ao mesmo tempo um medo né, das pessoas. Para vocês verem o cuidado que a gente está tendo. Eu falei que o contrato foi assinado em 2020, o filme só vai sair em 2024. 4 anos. 4 anos para manter essa coerência. A gente teve participações de reuniões e esquetes para ter a pré-aprovação do roteiro. Esse namoro começou com Ariano vivo, seria as peripécias, as aventuras de João Grilo e Chicó, ia se centrar nos 2 personagens principais. A gente robusteceu o material que Ariano começou a namorar para virar um casamento, que foi exatamente o Alta Compadecida 2. Efetivamente não é uma readaptação, remake. É uma continuação. Não é um remake. É uma continuação. Tá. É uma continuação, né, da obra original. E é baseada a obra no universo suassuniano. Essa personagem que eu citei, que eu acho que já dá para antecipar, eu pedi desculpa a Guel, Dona Clara Bela, é uma das minhas personagens favoritas da obra de Ariano, que ela é a personagem principal da Face da Boa Preguiça, que é a que eu disse que Antônio Carlos Nobre interpretou o poeta Joaquim Simão. E essa personagem vai estar nessa continuação da Compadecida. Você falou do Cabo 70. Cabo 70. O Cabo 70. Que era o Aramis Trindade. O Aramis, mandar um abraço, meu querido amigo. A gente tem um projeto. Eu falei de Brasília aqui, Aramis estava junto comigo em Brasília, nesse projeto lá das palestras para os alunos da rede pública. Aí, ó, pronto, 2 grandes amigos de Ariano. Camarote. Gerson Camarote, jornalista, mas pernambucano radicado há mais de 20 anos em Brasília. Peraí, deixa eu contar a história de Gerson. Gerson foi meu estagiário, pô. Olha aí, na Camarote. Globo, Vai aqui. assistir o Camarote, a nossa conversa aqui. E Aramir Trindade, que também é pernambucano e também já radicado há mais de 20 anos no Rio de Janeiro. Eu digo que só Ariano tinha isso. Ariano, como você era, Hugo, Ariano tinha amigos... Mesmo que a questão etária fosse completamente diferente. Você é muito mais novo que Ariano, era amigo dele. Como Camarote é muito mais novo, Aramir Trindade é muito mais novo. Camarote chorou na morte do Ariano. E aí eu recebi esses amigos por herança, como você, de Ariano, né? O Cabo 70, como eu dizia, ele não é um personagem original da peça, o Alta Compadecida. Guel criou um triângulo amoroso. O único personagem que é 100% fora do universo de Ariano, mas foi consentido e Ariano gostou da ideia. Rosinha, interpretada por Virgínia Cavendish, excepcional atriz e ótima pessoa. Guel teve a ideia de criar um triângulo amoroso. Mas para criar um triângulo amoroso e Chicó conquistar a Rosinha não podia ser uma coisa fácil. Então ele importou 2 personagens, Vicentão e Cabo 70, da peça Pena e a Lei, para poder ter um duelo, ter dificuldade na conquista. E 2 frouxos. Metidos a valentões, mas mais frouxos do que Chicó. 2 frouxos. E aí ainda tem um outro elemento que eu acho que dá para ser destacado, que na esperteza de João Grilo ele diz que Chicó é um fazendeiro rico. E aí ele traz outro elemento de outra peça de Ariano, que é o Santo e a Porca, que é aquela porca que no final tu tinha moedas, mas não tinha valor nenhum, que já tinham. Exatamente, aquilo é de outra obra. Então, se fosse para jogar uma porcentagem aí, eu disse que eu era ruim em matemática, mas 98% da Compadecida 1 de Guel e de Ariano é o Alta Compadecida peça original. O resto são essas brincadeiras. Então é o seguinte, nós temos um combo. Um combo. Ponto. Matou. É um combo. É um combo. A Alta Compadecida hoje vai ser um combo de tudo. O irmão de Isadora, que é ator, que é daqui de Olinda, de Pernambuco, que fez... Fala no microfone aí, parceiro. O irmão da Isadora. Qual é o irmão da Isadora?
que é ator? Irandir Santos está Não. nessa parte? Não? Irandir foi da Pé do Reino. Foi. O Vicentão. Como é o nome? Ah, Bruno Garcia. Bruno Garcia. Bruno vai- Garcia, pô. Não, Bruno Garcia. Ei, então pode falar? É porque eu só posso ir até onde Ué. está permitido ou já foi divulgado. Olha, eu vou brincar com vocês. A gente esqueceu de falar no nome dele. o Bruno Eu vou Garcia. apelidar de João Vaselina agora. viu? Porque... Ô, Vaselina! Eu viu, tô meu quase brother? João Grilo. É, com grilo, pronto. Caraca, meu cabo não fala nada. Mas, velho... Não adianta não, André. Fica na tua aí que não dá não. Velho, quer mais aguinha? Só pra gente finalizar. Ou sabe o É. que, amigo? A Compadecida, você disse uma coisa certa quando a gente tava começando antes de conversar aqui o bate-papo. Pra dizer pro pessoal, o papo tá muito bom, mas teve muito papo de bastidor que merecia ter sido gravado pra vocês escutarem. Ah, Porque aqui é rapaz. papo pra uma vida É, toda. oxê. A Compadecida tem pauta pra ser uma conversa de uma tarde toda só sobre a Compadecida. E nesse caso específico da continuação, tem coisa que minha língua tá coçando, mas eu não posso dizer ainda. Mas você vai dizer no outro podcast que a gente vai fazer. Aliás, deixa eu estrear no dia 24, né, em 2024. 2024. Rapidinho, centenário. Tem alguma coisa já programada? Tem. Isso aí tu pode adiantar, né? Pode. Não tá em contrato, não. Não. É uma coisa curiosa que eu acho que a Ariano diria o seguinte, se ele estivesse aqui. Quando o Ariano fez 80 anos, Jô Soares perguntou para ele, disse: ô professor, o mestre Ariano, me diga aí, o que é que você está achando dessa comemoração dos 80 anos? Ele disse: eu estou achando péssimo. Porque estão gastando tudo e já estão me matando. Quando chegar nos 160, não vai ter mais material nenhum. Aí já, a cara dele, né? E tu foi no Teatro FPE, tu lembra? Foi a O Jô Soares veio aqui Teve uma gravar. gravação. Se Maomé não vai à montanha, a montanha Montanha vai a vai a Maomé. Maomé. Foi. Um Jô fez. tava lá. Criou todo o cenário como se fosse o programa dele, mas foi gravado aqui. No Teatro FPE. E esse dos 80 anos, o Jô foi. Foi, lá em São Paulo. O Jô ficou lisonjeado. E muito legal, cara. Esse dos 100 anos de Ariano, eu já vi 100 anos ser comemorado aos 100 anos. É. A gente, na brincadeira de Ariano, e ao mesmo tempo na megalomania do bem, a gente começou a comemorar os 100 anos aos 95. Então vai ser Ariano dos 95 Aos 100. aos 100. E a nossa ideia é percorrer vários locais do Brasil. Começou exatamente... Com o André Museu mostrou- Itinerante? Começou exatamente aos 95 em Paraty. Então já teve o Sudeste, pode ser que tenha novo. Fizemos em Brasília esse ano, então já tem o Centro-Oeste. Cada cidade, no mês de junho, sempre é na semana e ou no mês do aniversário de Ariano. E a nossa ideia é terminar em 2027, no ano do, efetivamente, o centenário, 100 em anos. Itaperoá. Tá, pera. Gente, o papo aqui foi muito legal, o papo foi maravilhoso. Eu conversei aqui com o neto de Ariano Suassuna, João Suassuna, que está com essa aula de espetáculo na trilha do mestre. Tá aqui o Instagram, Ariano Suassuna Mestre. Segue lá o Ariano Suassuna Mestre. Aí sempre tu vai colocando coisas aí, né? Sempre. Vai atualizando a página. A página é atualizada semanalmente. Essa aí. É. Tá aí o teu Instagram. João.Suassuna. João, eu ia te perguntar, por que tu não foi trabalhar como ator nessa montagem? Eu não tenho talento como ator. Tem, como tem? Se tu vai pro palco, pô. É verdade. Você devia fazer, rapaz, devia fazer, sabe quem? Chico. Não, ele podia fazer o padre, cara. Aí ia dizer, menino! Bom, a direção do nosso episódio foi de André Couto Real. João, um abraço. Vamos lá, 2024, tá vindo aí o remake, não, uma nova versão do Alto do Compadecido, uma continuação. E a aula do espetáculo do nosso João, você pode ir lá na página Ariano Suassuna Mestre, fazer o contato, que ele vai lá na sua cidade, vai lá na sua escola pública ou particular, não deixar morrer nunca o nome e o legado de Ariano Suassuna. Valeu! Valeu, Hugo, foi uma alegria. Opa!